Bom, gente, eu quero conversar com vocês sobre uma pessoa que já faleceu, infelizmente, né? E é chato a gente falar de pessoas falecidas, mas o que eu vou falar é mais pura verdade, né? Eu quero falar sobre o insensado, admirado e pretensamente honrado Ricardo Boechat, né? Vamos falar sobre o Ricardo Boechat? Bom, gente, então só para vocês entenderem, o meu pai foi diretor-presidente no Brasil de uma multinacional espanhola de turismo chamada Marsans, né? Ele foi o presidente da empresa durante um pouco mais de 10 anos, né? No Brasil, né? O nome que dava não era presidente, era diretor-geral, né? Mas é como se fosse o presidente da empresa no Brasil, né? E em 1990 houve a Copa do Mundo da Itália, né? E a Marsans ela resolveu fazer uma grande promoção para levar turistas brasileiros, né, para ver a Copa na Itália. E inclusive foram contratados pela Marsans, né, pelo meu pai, dois nomes de peso, né, que foram o Reinaldo, o rei, né, da torcida do Atlético Mineiro, a grande massa atleticana, e o Newton Santos, a enciclopédia do futebol. Gente, sim, eu bati um papo com o Reinaldo e eu bati um papo com o Newton Santos. Com o Newton Santos não bati um papo, só fiz uma observação que ele chegou para acertar detalhes com a área comercial da empresa e ele estava em pé, eu levei uma cadeira e falei, enciclopédia do futebol não pode ficar de pé, né? Mas com o Reinaldo não, a gente bateu um papinho rapidamente e tal, e eu ainda brinquei com ele, eu disse, pô cara, mas tu jogava tanta bola, mas tanta bola que o Roberto Dinamite quase sempre era teu reserva na seleção, logo o meu maior ídolo, né? Aí ele riu, né? Pareceu gente boa, Reinaldo. Foi uma conversa rápida, né? E, enfim, estava se fazendo lá a promoção para a Copa do Mundo de 1990. Meu pai foi para a Itália um pouco antes da Copa, né, para tratar de alguns assuntos. Aí a minha mãe foi encontrar com ele às vésperas da Copa começar e ficaram aqui no Brasil eu, a minha irmã e a minha avó, né? Aí de repente, a... eu tô lendo o jornal o Globo, coluna do Swan. A coluna do Swan era escrita pelo Ricardo Boechat e tem uma nota mais ou menos assim: ônibus de turistas brasileiros em Turim, na Itália no caso, né, em Turim, procura hotel e não acha. O ônibus fica vagando pela cidade. Disseram que a culpa é da empresa Marsans. Cara, eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado. Achei que meu pai e minha mãe podiam estar apanhando, né? Porque, bom, meu pai na Itália, minha mãe na Itália. Aqui no Brasil, minha avó. Minha avó era uma portuguesa analfabeta, não podia resolver nada. Minha irmã, mais nova do que eu. Em tese, quem tem que resolver sou eu. E eu tinha 19 anos, né? Então, enfim, eu liguei lá para Maçãs, falei com o gerente comercial da época, ele entrou em contato com meu pai, e o meu pai disse, olha, não aconteceu nada disso, não houve nada, tá tudo tranquilo aqui, as pessoas estão hospedadas. Então, aonde eu quero chegar? Ricardo Boechat foi irresponsável. De novo, gente, Ricardo Boechat foi irresponsável. Mais uma vez, Ricardo Boechat foi irresponsável, tá? Porque nada do que ele disse na nota aconteceu. Isso criou tanto problema, que acabou a Copa, minha mãe ainda foi em Portugal e meu pai teve que ficar na Itália resolvendo alguns problemas, inclusive em relação a isso, tá? Então, isso não se faz, o jornalista tem que ser sério, o jornalista tem que checar a informação que dá, né? E eu não estou acusando ele de ser corrompido, que ele recebeu dinheiro de concorrente da massagem, não estou falando nada disso, tá? Mas eu estou dizendo que ele deveria checar a informação. Ele deu a informação de orelhada.
E isso aí é inadmissível. Poderia ter acabado com a carreira do meu pai poderia ter apanhado, minha mãe poderia ter apanhado, né? Se fosse verdade o que ele estava dizendo, né? E, e você não imagina a preocupação, a tensão do menino aqui de 19 anos que não conseguia falar nem com o pai nem com a mãe. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Eu ia ligar da minha casa para a Itália para onde? Para qual lugar? Eu não sabia qual era o telefone do hotel que eles estavam hospedados e tudo isso, né? Então foi um desespero aqui em casa, né? Tudo isso graças ao santo, né? Porque tratam ele como se fosse um santo, Ricardo Boechat, né? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente.